Meus amigos e minhas amigas, parece que a Rússia está conseguindo derrotar a Ucrânia na guerra. Parece, tudo indica, que a Ucrânia já perdeu essa guerra, porque o objetivo da Ucrânia é expulsar os russos dos territórios ucranianos que eles ocuparam. Cerca de 20% do território da Ucrânia, no leste e no sul, a Crimeia. E os países europeus e os Estados Unidos estão refreando cada vez mais o apoio financeiro, material, logístico para a Ucrânia continuar essa guerra. Talvez se manter os 80% do território, mas não expulsar os russos totalmente para fora da Ucrânia, como o Zelensky, o presidente da Ucrânia, quer. Isso acontece por alguns fatores. Estados Unidos é o mais importante. O presidente dos Estados Unidos, o Biden, é um senhor já senil, isso aí todo mundo sabe, não está conseguindo levar ajuda e financiamentos necessários para a Ucrânia. Porque o Putin, o Trump e os republicanos estão dizendo que eles estão gastando os Estados Unidos muito dinheiro com a Ucrânia e a Ucrânia não consegue vencer a Rússia. E tem problemas domésticos nos Estados Unidos. Teve um problema aí do Texas com o governo federal, o estado dos Estados Unidos, por causa de imigrantes mexicanos na fronteira sul. Tem problemas econômicos, tem problemas internos. E o Trump disse que os europeus não estão gastando, cada país da Europa, da OTAN, 2% pelo menos do seu PIB em armamentos. Só alguns que estão. A maioria não está gastando nem 1%, alguns 0,5%. Enquanto os Estados Unidos gasta 3% do seu PIB, que é gigantesco. Então, os Estados Unidos corre o risco de, com a vitória do Trump, se tornar uma postura mais isolacionista. Isso é o discurso dele hoje. Se ele vai fazer isso de fato quando eleito, se eleito agora em novembro desse ano, que vai ter as eleições, ele é o favorito para ganhar do Biden de goleada, porque até quem é democrata de esquerda do Biden está vendo que o Biden é muito fraco, é muito ruim, está sendo ruim para os Estados Unidos e para a guerra na Ucrânia e para a ascensão da Rússia e da China principalmente. Né? O problema que está tendo lá em Israel, o crescimento do Irã, dos grupos terroristas contra Israel. Então, até os esquerdistas, alguns americanos, estão tendo que, por obrigação, votar no Trump, porque o Trump é um líder forte. Quando ele foi presidente, ele conseguiu sentar com aquele ditador da Coreia do Norte, Kim Jong-un, fazer várias conferências de paz, se encontrou várias vezes amigavelmente com o Putin. E a Alemanha, que é o país mais economicamente potente da Europa, tem um trauma de entrar em guerra, de liderar a Europa, de botar um exército forte, poderoso, por causa da derrota na Segunda Guerra Mundial com o regime nazista do Hitler e o Holocausto, todas as mortes que a Alemanha provocou e sofreu também a destruição da Alemanha. Então a Alemanha financia, mas financia por trás. Ela não quer liderar a Europa. Se os Estados Unidos não quiser, ela não quer liderar a Europa contra a Rússia. Não quer mandar, por exemplo, mísseis de longo alcance Taurus, que tem 500 quilômetros de alcance e, se forem para a Ucrânia, podem atingir Moscou, que é a capital da Rússia. Então, eles ficam com medo dos ucranianos usarem o Taurus alemão e isso gerar uma guerra. O Putin começar a fazer ataques nucleares e que vai ser um caos total. Né? A França, o Macron está assim magoado porque na África a Rússia está conseguindo expulsar
a França ou em países ocidentais de muitos países em guerra civil. Sempre por trás era o grupo Wagner mercenário, ou com armas e apoio da Rússia, e aumentou o número de países na África que são aliados e foram, né, foram fornecidos, foram mantidos, venceram graças ao Putin ter ajudado. Então a França ficou ressentida, por isso que o Macron está querendo mandar tropas para a Ucrânia, liderar esse processo, porque a Alemanha não quer. Você pode ver aí, a Alemanha não pensa em guerra. Eles têm trauma disso. Enquanto aqui no Brasil o serviço militar obrigatório de 1 ano, não sei se é na Alemanha, mas acho que na Dinamarca, que é colada na Alemanha ali, é 4 meses. Estão querendo estender para 9 meses. E os jovens, não, mas a gente está pensando em conforto e outras coisas. Os líderes da Alemanha, esse atual, Olaf Scholz, a Angela Merkel e tal, são péssimos oradores, para você ter uma ideia. O povo alemão não quer liderar nada, eles têm um trauma do nazismo, da Segunda Guerra Mundial, de ter que servir o exército, para eles é uma vergonha, é um trauma botar um capacete alemão, né? Ter um orador bom, um presidente, um primeiro-ministro da Alemanha bom, forte, vamos liderar essa guerra, expulsar o Putin de volta. Os alemães não querem. O primeiro-ministro Olaf Scholz tentou fazer um pacote de 11 bilhões de euros para ajudar a Ucrânia, não foi aprovado lá no parlamento alemão. A Alemanha não quer entrar na guerra. Então fica mesmo a cargo da França e a Inglaterra e os Estados Unidos, com esse presidente senil e fraco. Enquanto isso, a China se fortalece, a economia da Rússia está forte, agora se recuperou, vai crescer, ou cresceu 3% de PIB. Putin conseguiu virar o jogo da economia que começou mal na guerra, porque ele tentou tomar a Ucrânia por todos os lados de uma vez só, não conseguiu, foi rechaçado, está só com 20% do território da Ucrânia só invadido, mas de lá ele não pode sair. Ele não pode sair porque senão ele perde, o nego derruba ele. Tantos russos mortos, tantos soldados mortos da Rússia para a gente perder uma guerra, é culpa do Putin. Então ele tem que vencer, nem que ele tenha que usar armas nucleares. Por outro lado, ele vendia, não podia mais vender gás e petróleo para a Europa, quando começou a guerra, para quem que ele vendeu? Para os seus aliados, o ditador da China, o Xi Jinping, para a China, para a Coreia do Norte, para o Irã. E eles, malandros, sabendo que a Rússia estava precisando exportar, pediram desconto. Então era desconto de 10%, que a Rússia exportava gás e petróleo para a China, principalmente. Agora não é mais 10%, agora Putin já se estabeleceu, agora é 5%. Empresas ocidentais foram expulsas da Rússia e o Putin, o governo russo, tomou conta dessas grandes empresas ocidentais, manteve-as funcionando, só que agora com diretores e com o governo russo recebendo o lucro dessas empresas que foram expropriadas para fora da Rússia, ocidentais. Então, o Putin está numa situação agora produzindo muito armamentos, muita munição, muitos blindados, enquanto a Ucrânia está fraca, não está recebendo apoio. A Alemanha, como eu disse, não quer apoiar. Os europeus eles estão num período de paz e de conforto, de prosperidade, sem ouvir falar a palavra guerra, de entrar numa guerra há muitas e muitas décadas. Não é fácil botar a Europa com sangue nos olhos contra a Rússia. Então está muito fragilizada, as democracias estão fragilizadas. Os Estados Unidos está fragilizado porque o Biden não é um líder forte. Se provou um líder fraco, horroroso. Por isso que o Trump está para vencer as eleições. Enquanto isso, a China se fortalece lá no eixo das ditaduras. A Coreia do Norte está ficando mais rica, porque está vendendo armas direto, em um estoque de armas muito grande, desde a Guerra da Coreia.
para a Rússia, para o Putin. O Irã, no Oriente Médio, está conseguindo isolar Israel no cenário internacional através de seus grupos terroristas, principalmente o Hamas na faixa de Gaza, e Israel está ficando numa posição meio que isolada e sendo tratado com antissemitismo. O Lula, aqui, por exemplo, falou que os israelenses, os judeus ali na faixa de Gaza estão se defendendo do Hamas, são nazistas, igual Hitler. Fez o Holocausto, o genocídio na Segunda Guerra Mundial. Então, a situação é muito perigosa. Esses países têm armas nucleares e o eixo das ditaduras está unido, forte, belicamente, economicamente, estão unidos, estão querendo puxar até o Brasil do Lula, que é todo amigável a esses ditadores de esquerda, socialistas, e o Maduro da Venezuela também. Enquanto os Estados Unidos e a Europa, o Japão acordou, o Japão é aliado dos Estados Unidos e da Europa. Só que o Japão também estava sem forças armadas desde o fim da Segunda Guerra Mundial, quando perdeu a Segunda Guerra Mundial ao lado da Alemanha. Então o Japão está começando agora a se armar, mas ainda está muito atrasado em relação à China, muito atrasado em relação à China. A China está muito avançada, a Rússia está muito avançada. Então, a vitória da Rússia na Ucrânia, se acontecer, vai gerar outras tentativas do Putin de atacar outros países no leste europeu. Por isso que os países do leste europeu que faltavam entraram para a OTAN, porque na OTAN tem um acordo que se um país é atacado, todos os 30 e tantos, os 40, têm que defendê-lo. Não é o caso da Ucrânia. A Ucrânia não faz parte da OTAN. Então, Putin foi esperto em tentar dominar toda a Ucrânia, não conseguiu, está lá com 20%. Mas por quê? Porque a Ucrânia não faz parte da OTAN. Então, não é obrigado a Europa e os Estados Unidos a defender, entrar na Ucrânia, invadir Moscou, invadir a Rússia. Eles ficam por trás ajudando. Estão mandando já militares, engenheiros para a Ucrânia, mas não tropas para lutar contra as tropas russas na Ucrânia. Então a situação é muito delicada para a gente aqui do Brasil, que quer liberdade religiosa, que não tem na China, é ateísmo total. Na Coreia do Norte também. O Irã é totalmente islâmico, extremista. Capitalismo liberal para a gente poder montar as empresas, ganhar bom salário, prosperar. Não é o caso desses países. Eles são controlados pela ditadura do governo. Liberdade de imprensa e de expressão nem se fala. A gente já está tendo aqui uma ditadura por parte do Alexandre de Moraes, do STF e do Lula. Agora você imagina o Brasil engajado nesse bloco. E esse bloco vencendo e aumentando a sua influência pelo Ocidente, aqui pelo Brasil. Vamos ter menos liberdade de expressão. A internet na Rússia e na China é totalmente controlada pelo governo. Vários sites, várias coisas não têm acesso os internautas. Isso corre o risco de acontecer no Brasil. Já está começando com Alexandre de Moraes. Isso é ruim, é péssimo. Então, a democracia então vai ficar em perigo, a democracia, porque todos esses países são ditaduras, como a China, como a Rússia, a Coreia do Norte, o Irã, tudo ditadura, e nós somos democracia. Então, eu coloco esse vídeo para mostrar a gravidade que está a situação nossa aqui no Ocidente, de nós brasileiros. Com um presidente Lula ladrão, bandido, ex-presidiário, genocida, porque a corrupção mata gente na saúde, na violência urbana, na falta de saneamento básico com doenças, mata. Lula matou milhões de brasileiros nesses 20 anos com Lula e Dilma no poder. Imagina encaixado de fato no eixo das ditaduras, junto com o cara da Venezuela, que é outro genocida, psicopata, o Maduro. Então, é isso, pessoal. Vamos observar aí os próximos episódios, mas a situação é preocupante para nós do Ocidente e do Brasil, cristãos. Tá bom? Pessoal,
Muito obrigado pela sua atenção. Um forte abraço. Deus te abençoe, você e sua família. Deus abençoe o nosso Brasil. Fica com Deus.